E aí, pessoal do canal, tudo certo? Pessoal, vamos falar sobre um tema que todo mundo que me conhece sabe que eu amo, que é a endometriose. Eu fiz meu doutorado e meu pós-doutorado nisso, né? Só lavando o currículo. Mas assim, tudo que eu vou falar pra vocês agora mudou. Pessoal, eu estudo essa doença faz 15 anos, pelo menos mais do que isso, né? Porque eu fiz residência, fiz todas essas coisas. E eu descobri, pessoal, com uma publicação que tudo mudou. Então esse tema o de hoje é: se você achou que você conhecia endometriose, você não sabe nada por enquanto. Então, puxa a vinheta e bora pro vídeo. Pessoal, só um detalhe então, pedir pra vocês se inscreverem no canal. Pessoal, chegou no final do vídeo, se você achou que isso aqui te ajudou de alguma forma, se inscreve no canal, compartilha nesses nossos 3 Cs, curte, compartilha e comenta aí no nosso canal, que vai ajudar demais tudo que a gente tem feito, tá bom? Pessoal, qual que é a ideia, assim? A gente entende, a gente sabe que a endometriose é uma doença inflamatória crônica, né? O que que é endometriose, então, só pra gente tá todo mundo na mesma página, né? É uma doença do tecido de dentro do útero que chama endométrio. Esse tecido, quando cresce fora do útero, a gente chama essa doença de endometriose. É um tecido que é muito parecido, não é exatamente igual, mas ele é muito parecido com o tecido que está dentro do útero chamado de endométrio. E qual que é o problema? O endométrio, ele é um tecido, ele é uma parte do útero da mulher que responde aos hormônios de forma cíclica. Então a mulher sangra todo mês porque tem esse tecido. Toda vez que a mulher sangra da menstruação, esse tecido de fora do útero ali também sangra. E isso causa inflamação, fibrose, e aí tem uma série de repercussões, que é uma doença de dor crônica. Esse vídeo não é pra gente falar especificamente de endometriose, a gente tem vários vídeos no canal, vou ver se a Bruna acha algum vídeo pra gente aqui sobre endometriose, pra colocar um link pra vocês, mas o que a gente trouxe hoje é uma notícia bombástica. Pessoal, então qual que é a notícia? Uma publicação do Yotaka, que é dentro de uma revista científica chamada de Science Translational Medicine, que é uma revista, de novo, super, super, super importante, achou uma presença de uma bactéria nos tecidos de endometriose. Como é que chama essa bactéria? Fusobacterium. Então, qual que é a ideia, pessoal? A gente sempre achou que era uma doença inflamatória crônica, tecido, a gente sempre usou anti-inflamatório, a gente usou sempre isso, e agora esse pesquisador achou uma bactéria. Primeira pergunta que o pesquisador se fez: pô, será que isso é um achado? Será que, assim, por causa dessa inflamação, ele procura uma bactéria ali, acha essa bactéria, e essa bactéria tá ali, mas não é causa da doença? Então, vou trazer alguns dados que foram resultados dos tratamentos das pesquisas desse pesquisador, né, ou seja, das publicações desse pesquisador, que mostraram que sim, pessoal, parece existir uma relação direta entre essa bactéria e progressão da doença, destruição tecidual. Essa notícia, na minha cabeça, ela realmente é bombástica, pessoal. Então, olha que interessante. Primeira coisa, o resumo da primeira publicação desse pesquisador. 64% das pacientes que tinham endometriose tinham essa bactéria. Olha que loucura, 64% das lesões ali tinham essa bactéria chamada de Fusobacterium. E qual que é o detalhe disso? É uma relação muito alta. Essa bactéria pode estar presente ali no começo da progressão da doença e depois sumir, ou ela pode estar ali e ficar ali por um tempo prolongado. Mas nesse caso específico, nas pacientes que ele olhou, 64% tinham essa bactéria, ou seja, não é um achado, né? Não é uma cultura achado. E menos de 10% das mulheres que não têm doença, ou seja, ela parece ser uma bactéria que está relacionada à endometriose. Cada vez mais a gente tem relacionado esses agentes etiológicos com doenças específicas. A gente não sabe exatamente se é causa e efeito, mas pra gente parece muito causa. Luiz, dá outro exemplo de bactérias e coisas que foram achadas em medicina que mudou realmente a forma da gente pensar em medicina. O HPV, o papiloma vírus humano foi descoberto e foi totalmente relacionado ao câncer de colo de útero. Então a gente sempre achou que o câncer de colo de útero fosse uma doença genética, e quando foi descoberto o HPV, pode ter vacina, você pode mudar realmente o curso da progressão das doenças. Ou seja, será que vai existir uma vacina para endometriose? Esse é um outro ponto que eu vou trazer para vocês na conclusão. Beleza? Por exemplo, a H. pylori, Heliobacter pylori, é uma bactéria que foi achada no estômago que está totalmente relacionada com gastrite, com refluxo. Então, essas coisas foram acontecendo em outras doenças e isso eu nunca imaginei na vida tá acontecendo com endometriose. Então, qual que é a ideia, assim? Como a doença é uma doença inflamatória, essa bactéria, a presença da bactéria acelera ou ativa esse mecanismo inflamatório. E esse mecanismo inflamatório, no final do dia, ele causa destruição tecidual. Só para fazer um parênteses, pessoal, quando você tem uma bactéria no seu corpo, uma doença, vamos imaginar
uma infecção de garganta. O sistema imunológico vai lá naquela bactéria e tem uma série de células imunológicas, né? Linfócito T helper, TH1, TH2, tem uma série de neutrófilos, uma série de células que vão ali e causam uma inflamação muito grande para poder matar a bactéria. A gente mata as bactérias através da inflamação. Só que isso tem um efeito colateral, que dá febre, dá dor, dá uma série de coisas. Mas esse mecanismo foi feito não para te dar febre, mas para matar a bactéria. Esse é um efeito colateral. Isso acontece na endometriose, ou seja, essa bactéria que está ali, ela causa uma inflamação para tentar destruir esse tecido que está ali, né? O tecido que está em volta tenta destruir a bactéria e essa bactéria, por incrível que pareça, não morre ali, né, nesse sentido, e a própria inflamação que é para destruir a bactéria causa a progressão da doença. Olha que loucura isso na cabeça da gente, na minha cabeça como pesquisador, na cabeça de todos os médicos que conhecem endometriose. A endometriose a gente achou que causasse inflamação só pelo ciclo hormonal, por esse sangramento, que isso também causa, a gente tem certeza que isso causa. Mas será que o sistema imunológico está tentando combater essa bactéria e porque está tentando combater essa bactéria causa inflamação e a inflamação destrói tecido em volta e piora a endometriose? Então isso realmente é bem bombástico. Basicamente todas essas coisas, né? A gente está estudando aqui a linha de pesquisa dele, a transformação celular e a ativação de fibroblasto, ou seja, da onde vem a fibrose? Vem dessa ativação inflamatória causada pela bactéria também. Isso ajuda a proliferar. Olha que dado interessante, eu tô com um roteirinho meu aqui dos experimentos em modelos animais de endometriose. Existem alguns pesquisadores no mundo que têm macaco, né, com endometriose, e você consegue estudar todo esse processo neles. A presença de bactérias aumentou o número de lesões, ou seja, quando você pega um macaco, que você controla o macaco usando antibióticos sem bactéria, e um macaco com essa bactéria, a presença da bactéria aumentou o número de lesões, aumentou o tamanho da lesão e causou ali redução significativa quando você tratou. Olha que interessante esse dado. A presença da bactéria aumentou a lesão, aumentou o número de lesões, ou seja, a presença da bactéria também está ligada à progressão da doença. E quando você tratou com antibiótico, você teve redução das lesões. Ou seja, também é um achado terapêutico das pacientes que estão com endometriose. Beleza? Pessoal, eu adoro esse tema, né? Eu acho que esse vídeo era para falar um pouquinho sobre isso. Então, qual que é o resumo, pessoal? Qual que é a conclusão? Achamos uma bactéria, na verdade, esse pesquisador achou essa bactéria, Fusobacterium, e agora a gente pode diminuir a progressão da doença com antibiótico, a gente pode potencialmente preparar uma vacina para que as pessoas não tenham essa bactéria e pode ser que a gente esteja vencendo essa doença chamada endometriose, que é realmente um desafio para todo mundo e tem uma incidência muito alta. Beleza? Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, gostado das informações. Comenta aqui embaixo, tenho a endometriose, sofro com a doença, me ajuda. Pesquisa essa bactéria em mim. É claro que, pessoal, eu não quero causar nenhum alarde, né? Isso por enquanto tá em pesquisa, é uma coisa muito nova. Mas eu tenho certeza que alguns anos daqui pra frente a gente vai mudar essa história. Beleza? Obrigado, pessoal. Até os próximos vídeos. Valeu!